Então é Verdade. o tempinho, 7h30 tá bom. Aí dá o tempinho para o pessoal chegar em casa. Estão vendo aqui a tela? Os slides, sim. Estão vendo, né? Sim. Vou confirmar se eu pus para Sim. gravar. Ah, tá bom. Sim. A gravação foi iniciada. Gravação foi iniciada. Então, pessoal, só a gente dar uma relembradinha. Eu já vi que vocês já estão entrando no AVA, né? Já, para variar, a Cíntia já está estourando, já quase está aprovada já de tanta atividade que ela fez, né? Mas é legal vocês irem já fazer. Vocês já irem fazendo. A Cíntia gostou do semestre passado ficar em primeiro, né? Então, aí já é legal já ir começando a fazer. Eu vi que vocês já estão fazendo, vocês já estão acostumados, né? Fazer as atividades transversais e tal, e já vai acumulando pontos, né? Então, isso aí esse é o legal, né? Só para a gente fazer uma recordaçãozinha, né, do que a gente falou semana passada. Então, aquele ponto da taxa interna de retorno, né? O que ela é? É uma técnica utilizada para fazer a avaliação do retorno do capital, se é interessante a aplicação, se é interessante o investimento, né? O que ela faz? Ela faz uma comparação com o valor presente líquido. Ela é trazida para o valor presente líquido, né? E aí é calculada a taxa interna de retorno, tá? Então aí aquela fórmula maluca que a gente falou que para vocês não se preocuparem que a gente ia fazer alguns cálculos com a HP12C, né? Que para a gente não interessa ficar muito fixado em cálculos, mas na verdade pensar na avaliação, né? Que é o nome mesmo da nossa disciplina, né? Análise de investimentos, tá? É esse que tem que ser nosso foco. Nós vamos fazer alguns pequenos cálculos, mas o que é importante é a gente ter o foco na análise do investimento, né? Aí a gente falou a semana passada nesse exercício, né? Que tem a gente tinha 4 investimentos, né? O X, o Y, o Z e o W, e cada um tendo o seu retorno, né? A porcentagem de retorno, e ele fala que o custo do dinheiro, né? A gente tem que estar sempre de olho no custo do dinheiro, porque o custo do dinheiro aqui é aquilo que o investidor tem se colocar no banco, né? Então, ele não vai fazer um investimento em nenhum projeto se o projeto for dar um retorno menor do que o dinheiro que ele colocaria no banco. Para que vai se preocupar, arriscar num investimento que pode ser de risco? Então, ele vai querer investir em algum ponto onde o retorno seja maior que o custo do dinheiro, né, o custo do capital. Então, a gente também chegou à conclusão que os melhores investimentos ou que trariam retorno seria o investimento Z e o W, porque ele dá um retorno maior que o Z dá 20% e o W dá 25%, que é maior que o custo do dinheiro, né? Lembraram disso? Sim, lembrei que o senhor falou semana passada, o senhor perguntou pra gente, inclusive, né? Tá tranquilo, né? Então, Eu já falei vamos em assim, frente. seria o Z e o W, seria melhor. Como que é? O Z
Z e o W, que seria maior. O Z e o W. O Z e o W que são os investidores, os investimentos melhores, porque é maior que o custo do capital, né? Então, a gente comentou também que para vocês baixarem o HP12C no celular ou no computador, né? Isso. E aí, para a gente fazer um pouco de alguns exercícios aqui, né? Então, o que nós vamos ver? Onde que a gente vai trabalhar na HP12C, né? Especificamente nesse caso de calcular a taxa interna de retorno, a gente vai usar essas teclas azuis, né? O CFO, o CFJ e o NJ. E para acionar essas teclas azuis, a gente usa o G na calculadora HP, né? E também nós vamos utilizar o IRR, que é a taxa interna de retorno, e como é amarela, a gente usa a tecla F. Mais para frente, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada coisa, tá? Mas o importante é saber nessa linha. O G aciona as teclas, as opções azuis, e o F as opções amarelas, né? A gente tem inicialmente uma situação para a gente calcular a taxa interna de retorno, e como é uma situação bem simples, a gente não precisaria utilizar a calculadora, dá para a gente fazer com regra de 3. Então, esse exercício especificamente, a gente vai fazer pelos dois casos. Nós vamos fazer pela regra de 3, porque ele é bem simples, e depois nós vamos fazer pela calculadora, né? Então, o que ele diz para a gente aqui? Um projeto de investimento cujo aporte de capital é R$ 20.000, irá gerar, após o período, o retorno de 35 mil. Então, é para a gente calcular a taxa interna de retorno desse investimento, tá? Então, como que a gente faz isso para o retorno? O retorno desse investimento, o que ele vai ser? Ele é a diferença dos 35 para o 20. Então, nós vamos calcular qual que é a porcentagem, porque o retorno vai ser aquilo que tiver adicional, né? Então, o que ele faz para a gente aqui? 20.000 corresponde a 100%. A diferença, né, corresponde ao I, que é a taxa de retorno. Então, 35 menos 20 dá 15, multiplica em cruz aqui, multiplica em cruz, né? E aí a gente chega a I é igual a 15 vezes 100, dividido por 20, que dá 75%. Então, a taxa de retorno desse tipo de aplicação é 75%. Então, quer dizer, se você tivesse um custo do dinheiro, né? Então, aqui nós estamos falando de 75 é a C, né? Se a gente tivesse o custo do dinheiro na faixa de 30%, a gente vai ter um retorno de 35%, com certeza é viável, né? Agora, se a gente tivesse um custo do dinheiro 100%, esse investimento não é viável, porque só vai ter um retorno de 35%. Então, é sempre nessa lógica que a gente vai manter nossa análise, né? Eu vou repetir várias vezes para a gente
não confundir, né? Bom, agora indo para a calculadora HP, ela tem os comandos dela, está escrito em inglês, né? Então, a gente tem que acostumar com as siglas, né? Então, aquele CFO azulzinho que eu falei é o fluxo de caixa inicial, que é o cash flow, né? O CF é a abreviação de cash flow. O CFJ é o fluxo de caixa de entrada do período seguinte. Então, a gente vai utilizar o CF baseado no valor que for para o período seguinte. Se for um único período, vai se colocar apenas uma vez o CF. O NJ é se os períodos, se você tiver várias entradas, né? A gente vai ver situações que a gente vai ter várias entradas. O IRR é taxa interna de retorno, em inglês que é IRR, que é Internal Rate Return. Então é IRR. Para eles fica fácil, né? A abreviação é da palavra deles, né? E o valor presente líquido, que para a gente é o VPL, para eles é o NPV, que é o Net Present Value, tá? Então, a gente vai indo e vai acostumando com a nomenclatura, tá? Então, vamos ver como que a gente faz para calcular a, esse valor com a calculadora, tá? Eu vou colocar aqui para a gente o simulador da calculadora, tá? Esses daqui são os comandos, né, que a gente vai dar e aí a gente já vai fazer o cálculo, tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a calculadora aqui, né? Então, eu tô usando ele na internet, né? Eu estou usando o emulador, tá vendo? Esse aqui é o emulador de calculadora. Então, sempre que a gente for usar os cálculos na, na parte da calculadora, e como ele usa situações de memória e tudo mais, usa funções, é sempre importante a gente limpar a memória. Então, a gente tem aqui 1858, foi que eu usei para fazer um teste e tudo mais. Então, a memória dessa calculadora, ela tá com sujeira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar. E para limpar, eu venho nessa tecla CLX, né? De abreviação de clear, né? Então, pá, aí já zerou, tá? Aí eu vou limpar esse registrador. Então, eu vou no F e aperto novamente o CLX. E aí, o que ele faz? Ele já limpa os registradores também. Então, é sempre importante quando a gente for fazer um cálculo novo, para fazer esses cálculos com essas funções, a gente sempre limpar, porque senão ele pode dar resultado incorreto, né? Então, o que a gente tinha do exercício da descrição? 20 mil foi a entrada, foi o aporte inicial. Então, o comando é esse: 20 mil, CHS, GCFO. Pronto, entrei com o valor 20 mil, tá? Agora eu vou entrar com 35 mil, que é o retorno, né? GCFJ. Então, ele já deu entrada. E como é apenas uma parcela de retorno, então eu vou fazer 1 G
NJ, que é só uma parcela. Tá? Então, eu já entrei com todas as informações. Eu entrei com a informação do valor inicial, que era 20 mil, entrei com a informação do retorno e entrei que é uma parcela só. Então, agora eu vou pedir para calcular a taxa interna de retorno, que é o IRR. Eu vou no F, IRR 75, tá? Então, é o mesmo resultado que a gente obteve lá na regra de 3, tá bom? Dúvidas? Deu para entender? Quer que repete? Pode repetir? Professor, eu queria que o senhor repetisse, por favor. Tá bom. Eu também. Também? Quem não quer? Todo mundo quer, né? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Lembrando, ó, eu estou aqui com 75, né? Então eu preciso limpar a memória, né? Então a primeira coisa, clear e o F, reg. Limpei, tá? Então, a primeira coisa é a entrada do valor inicial, que é 20 CHS. Então, o CHS é para ele colocar como um valor negativo para ele fazer o cálculo do retorno, tá? G, CFO. Então, sempre que a gente entra com o primeiro valor, a gente entra na linha do CHS. Né? Agora eu vou colocar 35 mil, né? GCFJ. Então, eu entrei o 20 mil no CFO, que é o primeiro, que é o valor inicial, e o 35 mil no CFJ, que é o retorno, tá bom? Aí, como só teve um retorno, porque a gente poderia ter um investimento, se aplica 20 mil, e esses 35 mil, ao invés de vir de uma forma única, poderia vir 10 no primeiro mês, 10 no segundo e 15 no terceiro. Então, aí seriam em mais vezes. Por isso que tem essa opção do N, né? Como foi só um retorno, o que a gente faz? Um retorno só, GNJ, então entrei com todos os valores, né? E agora eu vou calcular o IRR, que eu dou o F IRR, 75%. A gente vai fazer mais alguns exercícios aí para fixar isso, tá? Tudo bem, pessoal? Oi, Pro. Não, eu não. O senhor coloca 20 mil, mas não coloca. Não aperta a tecla Enter, né? Vai colocando Aperta o todos os CHS. CHF. E CHS. depois você aperta o G e o CFO. Aqui é para dar entrada no primeiro, na primeira posição. Eu vou trazer agora o nosso slide, tá? O que a gente faz? 20 CHS G CFO, que é o aporte do capital. Depois 35 G CFJ, que é o retorno. Aí eu coloco né? GNJ, que é uma parcela. E aí eu faço F e RR, que vai me dar 75%. Tudo bem? Perfeito. Eu fiz o teste aqui e deu 75. Legal. Então vamos lá. Vamos ficar na mão aí que vai ter mais coisa para a gente fazer. Então agora vamos fazer esse outro. Ó. O que ele fala? Suponha que um projeto exija um investimento de 10 mil reais. Então aqui já traz para a gente que
é o valor inicial, CFO, né? Ele gere um fluxo de receita de 10.000 e 1.000 nos dois períodos seguintes. A taxa interna de retorno desse projeto se situa entre que intervalo? De 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, né? Então, como que a gente vai fazer esse caso? Apesar dele falar de dois períodos seguintes, como ele não fala de juro, de nada, porque se falasse de juro, a gente ia ter que colocar algumas informações de juro. Então, tanto faz você fazer em duas vezes, como você fazer o 11, né? Então, aqui que a gente pode fazer? A gente coloca 10.000 no CFO e coloca o 11 no CFJ e coloca uma vez só, um N só igual ao do anterior. Dá o mesmo resultado, tá? Então, façam o teste para ver em que intervalo que vai dar a taxa interna de retorno. Que valor que vai dar para depois a gente colocar no intervalo. Quer que volte aqui? Vou voltar aqui, ó. Só que aqui vocês vão colocar 10.000, né, no CHE, no CFO e 11.000 no CFJ, tá? E aqui é um GNJ, que é uma parcela. Professor, o senhor consegue Oi, voltar para mim no exercício, por favor? claro, Obrigada. nada. O meu cálculo deu 10, professor. Seria então B? É isso aí. Alguém mais deu 10? O meu não, professora, eu não consegui tirar o resultado.
Professor, você pode ensinar de novo? Porque eu acho que eu também não consegui. Vamos lá, vamos lá. Alguém está tentando ainda? Podemos fazer? Pode fazer. Por Então, mim, vamos lá. Então, estamos aqui na calculadora, né? Vou limpar o registro. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem um aporte inicial de 10 mil, CHS, G, CFO. Aí a gente tem um retorno de 11 mil, G, CFJ. A gente considerou que é uma parcela só, apesar de ter sido duas, como não tem juro, né? Então é 1 GNJ. Agora vamos calcular a taxa interna de retorno, que é o F e RR, que dá 10. Quer que repete? O meu problema é que a calculadora fica apagando. Ai, meu Deus. Eu tô usando a calculadora mesmo, então. Ela fica apagando. Que ódio. Todo mundo conseguiu agora? Agora eu consegui. Ah, legal. Agora eu consegui fazer, professor. A Cíntia tá... Vocês escutam a Cíntia falando ou não? Para mim não aparece a voz dela. Eu não estou escutando, não. É. Eu escutei. Então, aquilo que a gente falou, né? 10 mil CHS GCFO, 11 mil GCFJ, 1 GNJ, pede para calcular, deu 10%, né? E aí a gente tá nessa, no B. Então, aqui ele não pede para a gente ver se é rentável ou não, ele só pede para calcular a taxa interna de retorno, né? Isso aqui, esse serve para a gente quando for fazer algum projeto. De repente você tá na empresa, você vai fazer alguma troca de equipamento, alguma coisa assim, você vai demonstrar para o chefe, para o gerente, para o diretor. Você fala assim, olha, eu vou comprar uma máquina, mas depois eu vou ter uma economia de certos valores, né? E poderia ser nesse mais ou menos desse jeito, né? E aí você vai mostrar para ele que a taxa interna de retorno é 10%. Então, é uma boa taxa de retorno, né? Que muitas vezes as empresas avaliam a taxa interna de retorno e eles sabem quanto é o custo do dinheiro, né? Então agora tem um outro caso para gente, né? E aqui ele dá outras formas de apresentar, né? Então o que ele fala? Um projeto que gera um fluxo de caixa anual, né, de R$ 400 ao longo de 7 anos, custa 1.500 hoje. Então, quer dizer, esse projeto vai ser um investimento de 1.500, né? E ele vai te retornar R$ 400 ao longo de 7 anos, né? E aí ele pede para a gente falar, esse projeto
vale a pena quando a taxa exigida de retorno é 6%? E se for 22%? A que taxa você ficaria indiferente em relação ao projeto? Então, aqui a gente já entra a parte de valores, que o nosso N agora não é mais 1, o nosso N agora vai ser 7, né? E a gente também tem duas situações, né? A gente tem a taxa de exigida é 6%, isso aí significa que o juro é 6%. A partir disso aqui que vai valer a pena, né? E uma outra situação é se for 22%. Então, nós vamos ter que calcular nas duas situações, né? Então, deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, para 6%, o que nós vamos fazer? O 1.500, que é o valor inicial, o CHS, GCFO, o 400, que é a entrada de cada ano, né? Aqui são sete entradas, né? Então, a gente está dando 7 períodos, né? 7 parcelas, 7 GNJ, né? A gente vai entrar com um juro de 6%, então a gente vai dar o 6 e o I, né? Que é 6%, e a gente vai calcular o valor presente, que é 732,95. Aqui já é o resultado, né? E aqui a gente já vai calcular a taxa interna de retorno, que é 18,58, tá? Vocês querem repetir vamos repetir aqui essa situação, tá? Só para vocês verem. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, limpar, né? Então, o que a gente tem como valor inicial? 1.500, CHS, GCFO, tá? Depois a gente tem um 400, que é cada parcela, GCFJ. Só que aqui a gente teve 7 parcelas, né? Então, 7 períodos. Então, é 7 GNJ. E a gente tem também a taxa, né? Que ali ele informou a taxa de 6%. A partir da taxa, a gente consegue calcular, a gente só consegue calcular o valor presente se a gente tiver a taxa. Então, a gente coloca o 6 e o I é da pai da taxa. Então, pronto, entrei. Aí, o que eu quero calcular? Primeiro, o valor presente. Net Present Value. Então, F deu 732,95. Né? E a nossa taxa interna de retorno é F 18,58. Então, o que significa aqui? O que a gente pode definir? Se a taxa de juro foi 6%, esse investimento pode ser feito porque a gente vai ter uma taxa interna de retorno de 258. Concorda? 18,58%. Falei outra coisa, né? Então, vou repetir. Na primeira situação, onde a taxa é 6%, na primeira situação, onde a taxa pedida é 6%, e a nossa taxa interna de retorno ela é 18,58, então esse projeto vale a pena com 6%.
Concorda? Sim, pessoal? Ou não? Sim. Eu acho que sim. Lembra do início da aula? Sempre que a taxa de retorno for maior que os juros, que a taxa de juros, a taxa exigida, então o investimento é viável. Sim ou não? Sim. Sim, né? Tá. Então agora vamos ver se a taxa exigida seja 22%. Então vamos fazer o mesmo cálculo para 22%. Vamos ver como que vai ficar a nossa situação. Voltando aqui para a calculadora, vou limpar o registrador, 1.500. Opa, foi um a mais. 1.500 CHS GCFO. 400 GCFJ. Período de 7 GNJ. Taxa de 22%, então 22 e vamos primeiro calcular o valor presente. F. Agora, o meu valor presente de todo esse investimento deu um valor negativo. Isso aqui começa já a trazer alguma coisa para a gente. Poxa, eu investi um dinheiro, estou trazendo ele para o valor presente, ele está dando um valor negativo. Alguma coisa está estranha aqui, né? Vou calcular minha taxa interna de retorno, dá 18,58. Então, o que a gente pode entender aqui no nosso caso? Que se a taxa for 22%, a taxa exigida 22%, nossa taxa interna de retorno é 18,58, isso aí significa o quê? Que a nossa taxa interna de retorno é menor do que a taxa exigida, logo, se a taxa exigida for 22, esse investimento não é viável. Tá? Por quê? Porque a nossa taxa de retorno é menor que a taxa exigida. A gente, desde o início do que a gente está falando, a taxa interna de retorno tem que ser sempre maior. Então, nos dois casos, a taxa interna de retorno deu 18,58, mas 18,58 é maior que 6% e é menor que 22%. Então, 6% é aceito se for uma taxa de 6%, se for uma taxa de 22%, não é aceito. E aí a outra pergunta, a que taxa você ficaria indiferente em relação ao projeto? O que vocês acham que a gente responderia nessa pergunta? Com relação a 6%, não seria isso? Desculpa, não entendi. Se fosse 6%, a taxa é indiferente? Não. Não, 18,58? isso, é isso mesmo, 18,58. Se for a mesma taxa, a gente fica indiferente. Se a taxa de retorno é 6%, a nossa taxa deu 18,58, é válido. Se deu 22, não é válido. Agora, para ficar indiferente, a taxa exigida, a taxa de aplicação, seria o mesmo valor que a taxa interna de retorno, né? Então, essa seria a resposta, tá? Então, aqui a gente teve... Professor,
Oi. Deixa eu te perguntar. Aqui no caso, a gente teve a taxa interna de retorno 18,58 para os dois. Certo. Eu sempre vou nessa segunda pergunta da taxa, a que taxa você ficaria indiferente em relação ao projeto? Eu sempre vou usar a taxa que for melhor ou como que é? Eu não entendi. Não. A taxa, a gente tem que primeiro focar naquilo que ele apresentou, né? Ele está falando da taxa de 6%. Quando a gente usou para ter 6%, a nossa taxa de retorno deu maior, deu 18,58. Então, o projeto é viável. A segunda taxa é 22%. E aí, deu a mesma taxa interna de retorno, 18,58. Então, com 22%, não é viável, porque vai estar perdendo dinheiro. Agora ele fala, qual que é indiferente? Vai ser indiferente quando a taxa exigida for igual à taxa interna de retorno. Se a nossa taxa interna de retorno é 18,58, a taxa exigida, sendo 18,58, vai ser indiferente ao projeto. Então, tanto faz. Fala assim, eu vou fazer o projeto ou não vou. Entendeu? Esse é o ponto que a gente chega no lado de indiferença, né? Ah, entendi. Então Entendeu? tá, obrigada. Tem que ser a mesma taxa interna de retorno. É mais ou menos a gente toma algumas decisões desse tipo, né? Eu não vou ganhar nada, é indiferente se eu fizer. É isso que ele está falando, né? Tá bom? Vamos para frente? Tá bom, professor, obrigada. Professor, o senhor consegue só voltar na fórmula? Isso, acho que é isso. A fórmula de resolução desse. Só um Isso, minutinho, só para tirar um tá? print. Tranquilo. Pronto, professor, obrigada. Então, essa aqui é de 6%, né? E essa daqui é de 22%. Depois eu vou publicar também, tá? Os slides, né? Maravilha. Obrigada, professor. Nada. Vamos para frente. Bom, agora a gente tem um outro exemplo, né? Que ele fala o quê? Determinar a taxa interna de retorno do fluxo de caixa, indicando a seguir. Se a gente tiver uma taxa efetiva de 9% ao ano, no regime de juros composto, é viável esse investimento? Né? Então, o que a gente vai ter? A gente tem 20 mil como valor de entrada inicial, a gente tem 2 parcelas de 5 mil e 4 parcelas de 4 mil, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo do valor presente e da taxa interna de retorno, tá? Então, como que ficaria? A gente coloca lá o 20 mil, CHS, GCFO, são duas de 5 mil, então 5 mil GCFJ, 5 mil GCFJ, 4 mil GCFJ, 4 mil GCFJ e 4 mil GCFJ. A gente entra com a taxa 9%, né? E vai calcular o valor presente líquido, está dando um valor negativo, e a taxa interna de retorno 3,43. Então, aqui a gente já calculando, a gente já sabe, ó, a taxa exigida é 9 e a nossa taxa interna de retorno é 3,43. Qual que é a nossa lógica? A gente sempre fala, a taxa interna de retorno tem que ser maior que a taxa exigida. 3,43 é menor, então esse projeto não vai ser viável. E também o valor presente líquido está dando negativo. Ele também é um sinalizador
que esse investimento não é viável. Vocês querem tentar fazer, dar um tempinho para vocês fazerem, usando esse caminho? Uhum. Até os 9% eu fiz, Pro, mas depois a gente aperta o F e o NPV. Não, o F e o IR só. Então, aperto o F. E o IRR. Então, depois do 9%, a gente aperta o F e o NPV. Isso, Aí depois o F e o IRR. isso. Mas o meu deu 244,36, nada a ver. Você limpou a... Eu vou fazer de novo. Meu, deu certo. Certo. Deu certo aqui também. Eu não estava achando o NPV. Tá. Tinha bugado aqui, mas agora deu. Deu, né? Legal. Podemos ir para frente? Pro,
não sei porque que o meu dá sempre o mesmo resultado. Não tá dando. Não tá dando? Vamos fazer então. Vamos ver. Vamos ver onde tá pegando. Então vamos lá, vamos limpar, né, a memória. Então, 20.000 CHS GCFO. 5.000. Eu vou fazer de outra forma que está diferente lá, só para também mostrar que também dá certo, tá? 5.000 GCFI, só que a gente tem dois 5.000, né? Então vou no 2 GN, tá? Eu vou entrar com 4.000. Ao invés de entrar com 3 vezes, eu vou entrar uma vez só. E aqui eu vou colocar 3GNJ. É uma outra forma de fazer. E a taxa é 9, né? 9I. Então vou calcular o NPV. FNPV. Menos 2, 68, 82 e 28. E agora eu vou calcular a taxa interna de retorno. F e R. 3,43. Tá? O que pode estar acontecendo? Como são várias entradas, você digita aqui, né? Como está entrando várias entradas, pode ser que você está digitando alguma coisinha incorreta aí, né? Então, aí o que eu fiz? Eu digitei 5.000 e entrei com o N duas vezes, né? 2N. Depois eu digitei o 4.000 e entrei com N 3 vezes. Tá? E aí também dá a mesma coisa, tá? Assim é mais prático, né, professor? Porque eu Assim é tive que mais digitar prático, quatro assim é mil mais três prático. vezes. Assim é É mais só então prático. incluir o N, é isso? Isso. Vamos fazer de Tá. novo aqui. Tá aqui, ó. Vou limpar, né? Então vou entrar com 20.000 CHS G CFO. Vou entrar com 5.000. Tá? Deixa eu limpar aqui que eu acho que eu digitei a mais aqui. 20.000 GCFO. Vou entrar com 5.000 GCFJ. São duas vezes os 5.000. Então vou dar o 2, G e o N. Agora a gente tem o 4.000. Vou entrar com GCFJ e são 3 vezes o 4.000. Então é 3GN. A taxa é 9. Já entrei com todas, né? Então agora eu vou calcular o NPV. 268,8228 e a taxa interna de retorno. Então, aqui já mostrou que deu negativo. Então, esse investimento não é dos melhores, né? E aí, a taxa interna de retorno deu 3,43 para uma necessidade, uma exigência de 9. Então, ele é menor, então não é viável a gente fazer esse investimento. Então, ao invés de digitar tudo aqui, eu digitei o 5.000 e o 2N, né? E aí 4.000 e o 3N. Dúvida, pessoal? Adriana, Não. Adriana conseguiu? Foi pronto. Não consegui porque eu
Eu apertei também tecla errado na hora que estava fazendo. Depois você também usa o emulador. Aqui tem todas as dicas. Eu baixei outra calculadora aqui, porque a minha tá com problema. Tava atrapalhando. Depois você também usa o emulador na internet, que também dá para fazer. Isso, eu já fiz isso mesmo. Legal. Obrigada. Então, pessoal, tá certo que a gente está fazendo os cálculos com a calculadora, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é isso aqui. A taxa exigida é 9 e a taxa interna de retorno é 3,43. Então, é inviável esse investimento. E uma outra justificativa é o valor presente negativo, né? Você está trazendo todo o dinheiro que você vai ter o retorno, quando você trouxer para o valor presente, dá um valor negativo. Então, isso aí significa que seu retorno vai ser menor do que o valor investido. Se desse zero, ele empata. Tem que dar mais que zero. Tá bom? A taxa é 3,43, né? E aí, é viável esse investimento? Não, não é viável. Né? Dúvidas? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então tá bom. Então vamos já caminhar com a unidade, com a seção 2, né? A 1, 2. Aqui era só para a gente fazer uma revisãozinha da 1 aí, né? Não é para vocês ficarem preocupados com cálculos, né? Aquilo que a gente caminha sempre na linha de análise, né? A gente fez alguns cálculos aqui para poder fazer as comparações, mas é sempre na linha de análise. Vocês vão ver agora na parte da seção 2, né? Que a gente vai não se preocupar com cálculos, a gente só vai fazer alguns numerozinhos também, mas a importância para a gente é o lado da análise, tá? Agora deu certo, Pro. Abaixei o emulador aqui. Era a minha calculadora. Legal, legal. Tá com problema. Beleza. Então vamos em frente. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma visão de um custo de empréstimo a longo prazo, tá? Então, só reforçando aquele que a gente falou. O dinheiro, ele é sempre contemplado com relação ao tempo. Então, a gente tem que ter sempre uma visão do dinheiro com relação ao tempo. Por isso que a gente faz essa análise da taxa interna de retorno, porque tem que ter um retorno viável para o investimento, né? O investidor, ele sempre tem uma expectativa mínima de retorno do capital investido, né? Que tem que ser maior do que a taxa do dinheiro, né? Que é o custo do capital. E a gente sempre trabalha em cima da taxa interna do retorno. Se a taxa for maior, é yes, e se for menor, é no, né? Aí, o que ele traz para a gente aqui? São três situações. Vamos supor que vocês estão assessorando um diretor financeiro a tomar decisão com relação ao investimento, e ele apresenta três situações de financiamento a longo prazo, e a gente vai ver quais que são qual que é a opção melhor para se fazer o investimento. A opção melhor é aquela que for dar o melhor retorno, tá? Então, uma primeira situação que ele comenta aqui, você tem 100 milhões de reais para investir, né? No financiamento a longo prazo, com uma emissão de 100 mil debêntures de 20 anos a 10% e uma taxa cobrada de 1,5% para a empresa que vai fazer a subscrição. Um pouquinho para frente a gente vai explicar um pouquinho sobre debêntures, tá? Então, o que ele fala? Ele quer que calcule o custo do capital dos terceiros via a emissão do debêntures. Então,
Uma primeira situação, você vai pegar 100 mil reais, 100 milhões de reais, vai investir em debêntures. Aí nós vamos ver quanto que vai dar essa taxa, e a importância é a gente estar sempre atento àquele que dá um retorno maior, tá? A segunda situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões de reais através da emissão de 100 mil ações preferenciais a 10% mais o dispêndio de 3,5%. Então, a gente vai calcular o custo desse financiamento via ações preferenciais, tá? A terceira situação vai ser a emissão de ações ordinárias, né? E aí a empresa vai estar pagando 90, a empresa vai estar pagando R$ 90 de dividendo por ação ordinária, e a ação ordinária vale R$ 950. O crescimento no pagamento dos dividendos consiste em 4% ao ano. Então, o que é que a gente calcula o custo do financiamento com a ação emitindo ações ordinárias, tá? Então, vamos ver o que ele fala primeiro, né? O que são os debêntures? Eles são certificados de empréstimo de grandes somas, é um título mobiliário com prazo de resgate estipulado e com uma remuneração por um período estipulado. Então, é emitido por uma sociedade anônima e assegura aos possuidores o direito de crédito em relação à empresa que emitiu, tá? A sociedade anônima é um modelo de companhia com fins lucrativos, caracterizada por ter o seu capital financeiro dividido por ações. Os donos das ações são chamados de acionistas, e nesse caso a empresa deve ter sempre 2 ou mais acionistas. Então a empresa vai pegar 100 milhões de reais, vai emitir debêntures e aí vai se calcular quanto que é o custo desse investimento, tá? Então, o que ele faz, o que ele traz para a gente aqui? A gente colocou 100 mil reais, sendo que ele apresentou na definição que a empresa que faz a emissão dos debêntures, ela cobra uma taxa de 1,5% do valor total como taxa de subscrição para emitir os 100 mil debêntures, tá? Então, o 1,5% é 1,5 milhão, e aí então a empresa já começa com um investimento de 98.500.000, que está aqui na situação zero, né? Aí ele comenta também que por 20 anos vai ter um retorno de 10 milhões por ano. E no 20º ano, o valor final, 100 milhões, tá? Aí ele traz para a gente algumas considerações para a gente utilizar a calculadora, que a gente vai utilizar a calculadora para ver o prazo, né? O valor presente, os valores da amortização e o valor futuro. Então, a gente utiliza, nós não vamos fazer os cálculos, nós só vamos apresentar aqui a taxa de juro apresentada nessa situação, né? E para a gente não ficar se preocupando muito com o cálculo. Então, utilizando a HP, né? A gente utiliza essas funções aqui, o I, o PV, o PMT e o FV, para poder achar o juro, né? E utilizando esse cálculo,
a gente vai chegar a um custo do capital de terceiros na faixa de 10,1783% ao ano, que é a taxa do capital. Tá? Então, a gente vai ter, se aplicar em debêntures com essa situação, a gente vai ter uma taxa de 10,1783%. Então, lembre-se que a gente tem 3 situações para avaliar. Qual que vai ser o custo do capital nessa situação? Então, o custo do capital na emissão de debêntures é 10,1783. Então, a gente está fazendo um financiamento a longo prazo. Se a gente fizer um financiamento a longo prazo utilizando debêntures, a gente vai estar com o custo do capital a 10,1783. Tá? A segunda situação, ele vai apresentar para a gente ação preferencial, né? Vocês lembram que é ação preferencial? Eu acho que não tive nada a respeito disso ainda. O senhor não falou ainda da ação preferencial, falou? A gente vai falar um pouco para frente. Era só para ver se vocês lembravam. Então vamos guardar aí, a gente já define um pouquinho para frente a ação preferencial, tá? Então o que é a ação, né? A ação é um fragmento do capital da empresa. Toda empresa possui seu capital social, aquele que no ato de sua abertura foi constituído como sendo a base financeira para o início das atividades econômicas. As ações representam o capital da empresa dividido pelo número de cada ação. Então, se a empresa possui 100 milhões de capital e tem 100 mil ações, cada ação vale R$ 1.000, tá? Então, aqui tem uma forma de cálculo. Você tem o capital, divide pelas 100 mil ações, você vai ter um valor de cada ação. Tá? Aí, o que ele traz para a gente, né? Aqui um comentário sobre as ações. Então, ações ordinárias e preferenciais. As ações preferenciais, elas têm como principal característica a preferência na hora de receber os dividendos e não dão direito a voto. Então, essas são as ações preferenciais. Então, vamos fazer o cálculo da taxa de juros, do custo do capital, com relação à ação preferencial. Então, ele dá uma fórmula aqui, que é o KP, que é o custo da ação preferencial, o DP, que é o dividendo por ação, e o NP, que é o valor líquido da ação. Então, o que mais que ele calcula aqui? Então, repete aqui o valor de cada ação, que é R$ 1.000. Aí, tem o dispêndio, que é na hora de emitir a ação, você tem uma taxa, você paga, que é chamada de dispêndio, é 3,5% do valor da ação. Então, o valor do dispêndio por ação é R$ 35, é o dispêndio por ação. E ainda tem o dividendo por ação, que ele é feito 10%, como estava definido na definição dele, falou que o dividendo é pago 10% por ação. Então, e aí fazendo o cálculo de 10%, o dividendo por ação vai ser R$ 100. E aí como que fica a composição final? Você tem o valor da ação, 35%, você tem, você tira o dispêndio e você tira o custo do dividendo, tá? E aí você ficou com o valor líquido da ação, 865. Então, a partir daqui, a gente consegue colocar aquela fórmula e aí nós chegamos num percentual de 11,56%. Então, se nós emitirmos debenture
a gente vai ter um custo do dinheiro, um custo do investimento de 10,17 alguma coisa. Se a gente fizer a emissão de ação preferencial, a gente vai ter um custo do dinheiro do nosso investimento 11,56, tá? E se a gente agora vamos fazer o cálculo com a ação ordinária para ver como que a gente fica com esse percentual, tá? Só um comentário do livro, né? As ações representam a menor fração do capital de uma empresa e ela é o resultado da divisão do capital social em partes. O capital social é o investimento dos proprietários do seu patrimônio. Tá? Então, a terceira situação é a ação ordinária, e a grande diferença da ação ordinária é que ela dá direito a voto. Dessa forma, seus possuidores podem influenciar nas decisões da administrativa da empresa, tá? Então, quer dizer, você pega um capital, você vai emitir ações para poder ter esse empréstimo, né? Ações ordinárias. Você vai emitir ações ordinárias, você vai dar oportunidade para quem estiver comprando, quem comprar todas as ações, pode gerar uma situação que pode influenciar na sua empresa. Então, é uma situação complicada, né? Então, aí o que ele traz repetindo o problema? A empresa faz uma opção de realizar parte do investimento de 100 milhões por meio de ações ordinárias, sendo que pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária e essa vale 950. E o crescimento no pagamento dos dividendos consiste em 4% ao ano. Então, vai calcular o custo do financiamento da ação ordinária. Tá? Aí aqui ele traz uma fórmula do KP, é o DI, sobre N maiúsculo, N minúsculo, mais o G. E o KP é o custo da ação ordinária, o D1 é o dividendo por ação, o NM é o valor do recebimento líquido com a venda das novas ações, e o G é a taxa esperada de crescimento do dividendo. Tá? Aí ele pega todos os valores, tá? Joga nessa fórmula, e aí ele chegou num valor de 14,47% o custo da ação ordinária. Tá? Então, o que a gente pode avaliar nessas três situações? A gente tem uma emissão de debêntures a R$ 10 e alguma coisa, a gente tem uma emissão de ações preferenciais num valor de 11% alguma coisa, e nas ações ordinárias no valor de 14,47%. Então, a gente está apresentando essas três situações e para o diretor financeiro, tá? Então, pensando onde que vai ficar mais caro o nosso financiamento. Em que situação? Perguntando para vocês. Na terceira situação, a ação ordinária, a taxa é maior, não é isso? Taxa maior. Então quer dizer, você vai pegar os mesmos 100 milhões, você faz três tipos de estudo, né, sobre investimento, né, e aquele que vai ficar mais caro é o da taxa da ações ordinárias, né? Então, nessa linha, o importante é o que é? Sempre estar utilizando aquele que vai ter um custo do dinheiro menor, certo? Então, a melhor opção nesse caso é você fazer emissão de debêntures para um resgate futuro depois de 20 anos. Tá? Então, é esse tipo de análise que é importante que se faz
para a tomada de decisão, tá? Deu para entender isso, pessoal? Sem se preocupar com os cálculos, né? Mas fazer a gente tem 3 tipos e tem diversos outros tipos de investimento a longo prazo, de financiamento a longo prazo, mas para a gente chegar nessa situação. Deu para entender essa análise? Sim, professor. Legal. Bom, no livro, ele apresenta esse artigo falando de mercado de capitais. É um artigo da Biblioteca Digital da GV, né? Vale a pena dar uma lidinha nesse artigo. Ele pode trazer tirar alguma dúvida, alguma coisa, né? Sempre aumentando o conhecimento, tá? No nosso livro, na página 30, ele tem um outro tipo da mesma forma, de fazer uma análise de 3 investimentos, ele descreve as formas de cálculos e tudo mais, né? Então, é sempre naquela linha de ver qual que apresenta o menor custo para se fazer o investimento, tá? Então, eu pedi para vocês darem uma olhadinha no livro para dar uma reforçada naquilo que a gente falou, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, prof. Tranquilo. Bom, então a gente está começando a chegar no fim da nossa aula, né? Então, o que nós vamos fazer como atividade, né? Não precisa, não precisa ser agora, né? Mas é aquilo, tem que ser hoje até meia-noite, aquilo que a gente combinou na aula passada, tá? Então, vocês vão entrar nesse link. Eu vou passar no... Todos vocês estão no grupo do WhatsApp, né? Eu sim. Tá, Eu também acho que sim. tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o link aqui e já vou passar no grupo do WhatsApp. Então, esse link, o que vocês vão fazer? Aquilo que a gente combinou, né? Vocês vão colocar dois pontos interessantes ou que vocês consideram importantes da aula de hoje, que trouxeram benefício, que vão trazer benefício, que vocês consideraram interessante para o aprendizado de vocês. Eu já passei, se vocês quiserem pegar aqui o QR Code também dá, tá? Então, eu quero que vocês respondam 2 pontos da aula de hoje que vocês acharam interessante, tá? O que trouxe de aprendizado, o que foi bom para o aprendizado de vocês. Não precisa escrever muita coisa, né? Escrever 1 ou 2 linhas só, não precisa escrever muita coisa. E eu tinha falado que a gente ia ser 200 pontos, vai ser 250 pontos para quem entregar hoje, né? Então, a gente já vai acumulando com a atividade do professor. Tá bom? Professor, boa noite. Eu sou novo por aqui, não estou nesse grupo de WhatsApp. Se puder me adicionar, eu agradeço. Você pega meu número e manda uma mensagem para mim, é 99 Sim, 555 sim. 0107. 995550107. Isso.
Aí eu já te mando o link, aí você já entra. Agora a gente Ok. já saindo, eu já te mando, tá? Obrigado. Tá? E daí já tem o link lá também. Então, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Pro. Estão muito quietinhos.